Boa noite. Como vão todas, todos e todas? Preparados para mais um aulão? Preparados para o aquecimento? Já pegou sua garrafa d'água? Já pegou seu caderninho, seu bloquinho, sua caneta? E aí? O Instagram tá aqui informando para os meus seguidores aqui que eu já tô iniciando aqui. Cadê você? Ó a frequência na aula. Ó o horário do início da aula. Já bateu o sinal. Cadê você aqui comigo? Eu, hein? Que demora é essa? Ih, Mila já chegou aqui. Vou aguardar só um pouquinho enquanto isso. Eu vou... Tudo bom, Mila? Obrigada pela presença. Eu vou anotar aqui. Ó, tô avisando o pessoal o horário da aula, hein, gente? Esse negócio de chegar atrasada, hein? Já batendo o sinal, fica o pessoal lá embaixo na rampa. Bora chegar aqui, gente. Ó, o aulão de hoje, ele tem a ver com a questão de se ensinar a cultura africana e afro-brasileira, né? Como é que é o nosso discurso sobre a cultura africana e afro-brasileira em sala de aula. Então eu tô falando pra você se preparar aí. Você organiza aí seu caderno, sua caneta. Você organiza aí também a sua garrafinha d'água que não pode faltar. Tá bom? E a gente vai começar aqui. Já tá aquecendo, o pessoal já tá chegando. Como é que vocês passaram aí a semana? O aulão era toda terça-feira, pessoal. Só que eu tive que fazer uma mudança no horário escolar. E isso acabou influenciando os meus horários aqui também online, porque agora a gente tá aí com o ensino híbrido, né? Então eu preciso estar na escola, né? Então, por um lado, é bom, mas não tá faltando a vacina e eu quero saber quando que vão me vacinar. Porque hoje eu já dei um monte de espirro na escola, eu quero só ver como é que vai ser isso. Então eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre essa questão do ensino, né, da cultura dentro do espaço escolar. Porque muitas vezes, quando a gente pensa em cultura, já tô eu adiantando antes de digitar aqui, fixar o comentário do aulão, né? Quando você pensa em cultura, na maioria das vezes, você e um monte de aluno junto, um monte de aluna junto, pensa o quê? Entretenimento. É o que eu vou consumir. Deixa eu comprar isso aqui, o ticket do filme. Deixa eu ir ali no teatro. Deixa eu ir aqui no circo. Então parece que cultura é só entretenimento e consumo. Mas se você parar para analisar, nós já estamos tendo aí a percepção, né, da categoria do conceito de cultura enquanto uma categoria de luta por direitos, de posicionamento. Então, quando você começa a falar que você, enquanto professor, você, enquanto professora antirracista, você vai sim falar de cultura africana ou afro-brasileira no espaço da sala de aula, já vira um monte de trama, já vira um monte de conflito. Vai falar o quê? O que será que essa professora vai falar de cultura africana? Que vai doutrinar os alunos? O que será que essa professora vai falar? Vai falar de religião? Porque cultura, né, gente? Cultura religiosa. Vai falar de quê? Então, a gente tem que estar preparado para o jogo político do discurso que vai ser feito. Que já está dado na sociedade, esse discurso hegemônico, cristalizado, que tenta mostrar pra gente o que é a cultura africana. E você, enquanto consciente da sua prática antirracista, você vai dizer assim, peraí, olha só, o que estão contando aí da cultura africana? Não é bem assim não, tá? Deixa eu trazer para você aqui, meu querido aluno, minha querida aluna, uma outra, né, proposta e perspectiva do que é essa cultura. Senão a gente vai falar de macumba, né, Milena? Vamos falar de... Gente, você imagina um professor falando assim, gente, hoje eu trouxe aqui um ponto de Exu, eu quero contar pra vocês o que é o Exu. Gente, acho que... olha, eu não sei que... O professor vai ser demitido, vai ser processado no Estado. Mas ele pode falar da manjedoura, né? Ele pode falar da Páscoa, né? Ele pode contar a história da Reforma Protestante,
né não? Mas quando ele vai falar assim, gente, olha só, existe aqui a mitologia dos orixás. Deixa eu contar pra você o orixá da água, sei lá o quê. Aí, nossa senhora, doutrinador. Ele tá doutrinando esse... Gente, eu tô hoje com sangue no olho aqui. Ele tá doutrinando. Calma, tá? Isso é apenas um discurso hegemônico que não considera esse discurso cultural, que não considera essa visão de mundo e tá tentando aí nesse jogo do discurso, nessa trama do poder do discurso, porque o professor antirracista tá trazendo um outro discurso. Só que existe um discurso hegemônico que não aceita essa proposta. Então, de fato, a gente precisa estar consciente de que a gente vai entrar numa jogada política, porque a gente vai fazer a escolha do que a gente quer ensinar sobre cultura, entendeu? Tá vendo como cultura não é entretenimento apenas, ou cultura não é só aquilo que você consome? Cultura, quando você diz assim, vou ensinar sobre cultura africana e afro-brasileira, você já tá fazendo uma escolha, né? Por isso que virou a lei, para obrigar muitas pessoas a aceitarem este posicionamento. Porque por mais que você tenha aí uma história de movimento negro, movimentos negros, né? Você tem uma história de movimentos negros, né? Movimento negro é um movimento social, em luta das demandas das pessoas negras. Então, por mais que você tenha uma história de movimento negro falando, tem que ter uma educação mais democrática, tem que incluir a história, a cultura africana, afro-brasileira nas escolas, enquanto não virou lei, você era mal visto se falasse sobre determinados aspectos culturais da África ou dos afro-brasileiros dentro da sala de aula. Mesmo com a lei, vocês vão me dizer agora, mesmo com a lei, ficou difícil, ainda vão chamar você para... O que você está ensinando em sala de aula aqui? Ó, teve um caso, não sei se vocês viram, teve um caso da mãe denunciar o professor, a professora, agora, depois eu vejo a notícia certinha. Há um professor na escola que disse que a filha dela não queria mais assistir, a professora, disse que a filha não queria mais assistir aula com a professora, que a professora era bruxa, que a professora, olha Milena, isso aí, ó, bruxa, era feiticeira, que a professora tava fazendo coisa que a filha dela não tava conseguindo dormir. Você vê como que é uma hegemonia bem trabalhada, né? O racismo bem trabalhado, a intolerância bem trabalhada, né? Historicamente na nossa sociedade. Você vê como isso foi bem trabalhado, arquitetado, né? Colocado de maneira ideal para que todos seguissem. E hoje quando você fala assim, não, mas peraí, tá faltando gente nessa história, tá faltando gente nessa cultura brasileira, e quando você começa a dar os nomes, trazer as demandas dessa cultura, quando você começa a trazer, aí começa a pipocar um monte de crítica, um monte de problema que não pode, ó, cuidado com isso que você vai falar, hein, Lavínia? Cuidado para não dar problema com as famílias. Ó, não sei, tem um monte de gente falando coisa aqui que eu não enxergo direito. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que eu acho que eu já tô falando demais. E eu nem escrevi ainda o comentário aqui, peraí. O espaço da escola é um território de disputa e poder. Perfeito, Kátia. Então, se é um espaço de disputa, não é um espaço único. Existe a possibilidade desse relacionamento de disputa aí. Um relacionamento. É claro que quando a gente fala assim, o professor sozinho, ele tá ali na sua turma. Então, por isso eu acho legal a gente se unir em rede, a gente se unir enquanto grupo de estudo, para a gente fortalecer uma fala de luta dentro do espaço escolar, né? Porque a gente sabe que se é um campo de disputa, e eu tô mostrando para você que o discurso é um campo de disputa, o discurso, a sua fala é um campo de disputa também. Sendo que eu tô falando para você que existe um discurso hegemônico na nossa sociedade aqui, ó. Existe um discurso que paira aqui estruturante, né? E aí quando você vai falar sobre alguma coisa fora dessa estrutura, você parece o anormal.
é o mimizento, é aquelas histórias que eles falam dos professores que realmente querem uma justiça social através da educação e praticam essa justiça social através da educação, né? Então realmente vai ser um território de disputa. Por isso que você precisa estar bem munido daquilo que você entende como correto para fazer valer e acelerar, eu penso assim, para acelerar essa disputa social, essa justiça social através desse jogo de disputa. Mitologia só pode ser grega, e aí a mitologia grega pode, não é? É greco-romana, né? Até a mitologia, na verdade, o panteão dos deuses egípcios, até porque tenta-se sempre tirar o Egito da África, né? Quando você vai falar da cultura egípcia, aí sempre aparece um livro didático com a pele mais amorenada, né? As imagens dos egípcios, né? Quando você fala de Cush e a interligação de Cush e o Egito, aí as crianças eram dessa cor bem retintos. Aí eles vão ver a novela do Record, né? Aí a novela do Record mostra o quê? Quem é o faraó? Né? Quem é a Cleópatra? Naquelas novelas. Aí eu penso assim também, porque quando você fala de cultura, você acaba tendo a possibilidade de trazer elementos culturais desses espaços de entretenimento e de consumo midiático para dentro da sala de aula, que você faz uma conexão, porque para sua educação ser uma educação, como é que a gente diz? Significativa, tem uma outra palavra, me ajuda aí. Para sua educação ser uma educação que tenha um significado para estes alunos e alunas, você enquanto professor, professora, você está aqui trabalhando o conceito. Olha a cultura africana, você já viu aquele filme? Você já viu aquela novela? Você tenta aproximar de alguma imagem para facilitar a vida dessas crianças que não viveram aquele período, né? E aí você, quando fala do filme ou fala da novela, aí você fala assim, mas olha só, tem um erro aqui nesse filme, tem um erro aqui nessa novela. O erro é essa imagem de pessoa clara. Somente, a gente sabe que existe ali no Egito uma pluridiversidade étnica, né? Mas você só apontar um determinado elemento étnico claro na história, né, dos egípcios é realmente tentar afastar esse Egito da África. Aí você vai lá pro pensamento de Hegel. Anota aí, Hegel. Você tem que ler Hegel. Já leu Hegel? Vai procurar. Vai estudar. Ou você gosta de... Não, pesquisa. Você vai estudar o Hegel vai dizer assim, que a África não tem história, que a África só começou a ter uma história quando os romanos chegaram e aí trouxeram, né, uma civilização. Aí você fica assim, gente, tá vendo como é que se trabalha um discurso sobre cultura da África? E você, enquanto professor antirracista, você precisa, dar o pulo do gato. Você precisa dar o pulo do gato, porque você precisa, de fato, compreender que nesse jogo de poder do discurso, existe uma hegemonia historicamente construída, não só na nossa sociedade, mas no mundo ocidental, que sempre exclui a África, que sempre exclui história e cultura africana e afro-brasileira. Então você tem, fica esperto, malandragem. Usa a malandragem. Aí tem mais alguém falando aqui, Valeu, Mila. Lavínia, conta aquele caso que o pai escreveu uma carta para professor. Pois tava falando de cultura, né? Eu tava falando que cultura não é só entretenimento, eu tava falando que cultura não é só aquilo que a gente consome, eu estava falando que cultura é um posicionamento. Você utilizar a cultura, e assim também quem nos conta isso é o Hall. O Stuart, cadê ele aqui? O Hall, ele vai falar pra gente isso. Depois eu vejo qual é o que eu esqueci. O Hall, ele vai dizer pra gente o seguinte: cultura é definição, e o Gramsci também. Definição de cultura
é quando você tem posicionamento político e quando você faz da cultura a luta pelos seus direitos, tá? Então o pai, quando eu falei da cultura e tal, a cultura é criação humana e tal, não sei o quê. Aí um pai religioso, ele falou que eu tinha que tomar muito cuidado, escreveu uma carta e disse que eu tinha que tomar muito cuidado com o que eu falo em sala de aula para não ferir a religião dos outros. Ele levou muito assim, ele ficou muito magoado, né? E aí ele provou para mim que tudo aquilo que eu falei estava errado, porque na Bíblia, no versículo tal... Gente, eu tô falando de ações humanas. E a partir do momento que eu tenho a ação do ser humano a partir do momento que eu tenho a ação do ser humano, tem a construção de uma história ali, né? Então há uma construção do próprio ser humano. E ele quis mostrar que isso não era assim, porque tinha ali um feito divino e sagrado. Fé para ele. Em sala de aula eu tô falando de um discurso científico construído sobre cultura. E aí eu tive que escrever toda uma justificativa do meu trabalho e tal. Você vê como é que a gente vai ser o tempo todo perseguido, a gente vai ser classificado, categorizado como aquela ali vai falar, entenderam? E a gente não pode esmorecer por isso não. A gente tem que continuar com a cabeça erguida, porque o que a gente está fazendo está em lei, está correto, porque a gente tem sede de justiça. Quando a gente vai para a sala de aula e fala assim, olha só o que estão fazendo com grupos que não são minorias, mas são interpretados e tidos como minorias, né? Então você tem que começar a ter esse posicionamento, ser firme nesse posicionamento. Aquela carta me destruiu naquele dia. E eu falei assim, peraí, Lavigne, vamos lá, vamos fazer o que você faz, que é ser professor e ensinar as coisas para os pais, para os alunos, e agora que você está falando de forma híbrida, agora o pessoal está invadindo sua aula em casa, né? Aí você está falando e olha só, pode ser uma coisa que vai te desgastar, mas tem um ponto de poliana, um ponto positivo, né? Eu lembro sempre da poliana, tudo vamos ver um ponto positivo, e aí pode ser que você esteja ali sendo um elemento de uma educação social ampla, né? Visto que muitos de nós não tivemos uma educação antirracista, né? Que os pais dos nossos alunos não tiveram, nós não tivemos, e atualmente, por conta de uma maior publicidade mesmo do conceito, mas que não pode ser moda pra gente, tem que ser uma postura ética de compromisso e comportamento social contra o racismo, a gente quer encarar uma educação antirracista. Entenderam? Wallace disse assim, mesmo com a lei ainda já me questionaram por que falar do negro se nem aconteceu o caso de racismo na turma. Pois é, Wallace. Professora, você vai ensinar sobre os pretos de novo? Aí você tá falando numa escola da Barra, Zona Sul, só tem branco na sua sala. Aí tem um negro ou outro que é o filho do porteiro, do professor, tem bolsa na escola particular, né? E aí o que você vai fazer? Você não vai trabalhar o assunto porque não tem pessoas negras ali, então você tem que entrar com o seguinte discurso, né? Olha, meus amores, a gente tá trabalhando esse assunto porque o Brasil tem uma dívida, o Brasil tem um problema com racismo, a gente precisa trabalhar sobre essa questão social. Afinal de contas, a gente está trabalhando aí, não é esse a propaganda, não é esse o discurso, formar cidadãos críticos, reflexivos, né, para que a gente tenha uma sociedade mais empoderada, uma sociedade mais dinâmica no que diz respeito a atitudes. Então, meus amores, já até passou da hora, a gente tá dormindo no ponto. Uma vez fiz bonecas abayomi e os pais foram na delegacia falando que eu estava ensinando voodoo. Eles vão procurar a delegacia, eles vão procurar o Ministério Público, eles vão procurar, mas eles vão esbarrar com a lei e eles vão esbarrar com o seu discurso.
E eles vai dar trabalho. E tem gente que foge, mete o pé. Mas você é um professor, uma professora antirracista. Você não vai meter o pé. Mas tem muita gente que mete o pé até porque não teve formação para isso. As pessoas não tiveram formação na academia para poder já na academia refletir sobre as relações étnico-raciais. Se o Wallace ainda estiver aqui, ele vai falar assim, Lavínia, porque a gente teve a possibilidade de estar lá no PPRE, no Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais, lá do Cefet. Então, a gente teve um contato intenso de 2 anos no mestrado sobre esse assunto. Mas quando a gente vai ver ali a formação da graduação, das licenciaturas e da pedagogia, tem muita gente que diz que eu não tenho. Eu tive uma convidada essa terça-feira, a professora Nádia, da Afropedagô, que disse pra mim, gente, olha, eu não tive na universidade, eu tive uma disciplina online sem professor, só para ler o texto e responder o questionário. Que interação de discurso e diálogo ela teve para empoderar e instrumentalizar a fala dela? E vários outros professores não têm isso, né? Então é uma coisa assim muito complicada de fato, mas que a gente tá aí. A gente tem que se manter aqui, ó. E nesse compartilhar e nessa troca, nesse acolhimento, né, dessa rede, desses comentários, dessa interação, e fala com um e fala com o outro, e muitas vezes é bom para a tua saúde você não falar. Hoje eu tive uma discussão lá no CIEP com um professor lá, e eu falei assim, em alguns casos é bom você ficar quieto, você guardar mais essa informação para o seu aluno, sua aluna, que às vezes, dependendo da questão, é melhor você não ir com o murro na ponta da faca, entenderam? Porque para a tua saúde, para a saúde do professor, para a saúde da professora, sabe, que já tem um monte de demandas aí, determinadas questões, é bom trabalhar criticamente, reflexivamente em sala de aula. Agora, tentar colocar uma ideia para uma pessoa que já está com uma ideia bem formada do que é uma realidade aí da sociedade brasileira, da mulher, né, da questão dos homossexuais, da questão do negro em sociedade, já fica muito complicado, sabia? Então, às vezes, você vai chegar a hora que vai saber que eu hoje acabei extrapolando, mas eu já tava aqui, ó, falo ou não falo, eu falei. Aí eu falei assim, podia ter ficado quieta, né? Porque tem muita coisa que incomoda e não dá pra resolver tudo. E pense assim, você enquanto postura antirracista dentro do espaço da escola, você vai dar um passo para frente, não sei quantos para trás. No sentido de que você vai conseguir ou não criar espaço de conscientização, a atingir determinadas pessoas. E tá tudo certo porque a culpa não é sua, sabe? Você continue o seu trabalho e as coisas vão acontecendo. Se tiver que acontecer, se não tiver que acontecer também, saúde em primeiro lugar, tá? Exatamente, o Wallace falou assim, também é fato que precisamos pensar a formação de professor antirracista. Ô Wallace, eu tenho pensado muito na questão prática. Tem um curso meu aí chamado Educação Antirracista na Prática. Esse ano nós vamos ter acho que 2 ou 3 edições dele. Por quê? Porque a gente sai com muitos conceitos da graduação, com muitos conceitos até do mestrado, mas e o MBA também não é muito prático, muitas vezes, diz que é prática e não é, e então a gente precisa entender a necessidade que os professores têm do vamos ver. Quando seu aluno chamar o outro de macaco, e aí, o que você faz? Quando seu aluno fala que só tinha que ser coisa de preto, olha lá aquele cabelo lá daquela garota, parece um bombril, aí como é que você vai agir? Sabe? Vai adiantar você ter ali o instrumental do Stuart Hall, então você vai ter ali o Munanga. Como é que você trabalha isso na prática? Você tem que trazer os conceitos para a prática. E os professores estão precisando muito disso. Sabe? Foi uma das informações mais consistentes nos formulários do meu curso. Então, realmente é uma grande demanda e a gente precisa pensar pesquisas na prática. Bom, dito isso, vomitando tudo que eu tinha que não acabou não, tá? Eu vou dizer para vocês o seguinte. Falar de cultura brasileira, então, não é algo natural.
Ah, vamos falar sobre esse assunto? Já tá naturalmente ali na escola? Não, não é algo natural. É um ato político. Falar de cultura afro-brasileira, ensinar sobre isso é um ato político. O que está acontecendo é que você já tem Lei 10.639, agora 11.645, diretrizes, tem ali o documento sobre igualdade racial, você tem um monte de documentação e tal, você tá ali lendo, estudando, grifando, anotando e tal, e como é que você tá levando isso de fato para a sala de aula? Sabe o aqui e agora? Sabe? De fato, como é que isso tá chegando? Tá? Não tá chegando? Ensinar sobre isso, sabe? E eu digo que é um ato político, o ensino, porque você tem duas possibilidades aí. Você pode ser esse professor que vai ajudar a manter uma ideia de cultura africana e afro-brasileira que já existe na nossa sociedade, e você vai dizer assim, poxa, eu não precisava nem de lei, né, para falar sobre isso, porque eu já venho trabalhando a história do negro no Brasil, aqui o capítulo sobre escravidão. Então você é aquela pessoa que, pô, pra que uma lei? Já falo. Ou você vai ser aquela pessoa que vai dizer assim, peraí, olha só, eu quero realmente saber o que tá passando por aí, eu quero falar outra coisa, eu quero trazer outras questões. Tá me incomodando só falar disso, só falar de escravidão. Tá me incomodando quando alguém fala que macumbeiro é coisa do demônio, me incomoda. Então você vai querer falar sobre uma outra perspectiva. Por isso que é um ato político. Depende do lado que você tiver dessa política. Aí você tem que optar. Então, um professor antirracista tem que tomar cuidado com o seu discurso. Porque o seu discurso, ou ele vai referendar o que já está aí na sociedade, ou ele vai ajudar a transgredir, a transformar. Então, refletir sobre o conceito de cultura, que não é entretenimento e consumo, é uma categoria analítica que reivindica direitos, por exemplo. Cultura reivindica direitos políticos, econômicos e sociais. O que os negros estão reivindicando? O que os grupos indígenas estão reivindicando? O que outros grupos que agora estão aí surgindo na nossa sociedade, os ciganos, já existem, mas se trabalha muito pouco, né? O que eles estão reivindicando? A cultura, a presença, eles não querem o silenciamento, eles não querem um apagamento histórico e cultural. Eles querem a divisão do espaço. Então a gente precisa entender que por mais que eu não tenha um aluno judeu, por mais que eu não tenha um aluno cigano, por mais que eu não tenha um aluno negro em sala de aula, eu vou trabalhar uma condição da minha sociedade. Quando eu trabalho história e cultura. Ah, mas é só professor de história, né? Não. Eu queria que vocês tivessem visto a live que eu trabalhei com Gabi Pérola. Ela foi entrevistada no IGTV. Você pode procurar lá no IGTV, tá? Uma live que eu entrevistei Gabi Pérola, e ela fala que a matemática é preta. E ela vai trazendo ali várias ideias de como um professor de matemática pode articular esse conteúdo da Lei 10.639, 11.645 com a matemática, sabe? E é um problema com porcentagem, é falar da questão da violência, é trazer estimativa de intolerância, e aí você vai discutir a questão social com os números, com os problemas da matemática, sabe? Então, assim, não é complicado. Fora que a história dos números passou pela África, então você não tem que dar uma desculpa, né? A gente, às vezes, tá dando desculpa, né? Por quê? Porque dá trabalho. Fazer o que um professor antirracista faz, dá trabalho. Você imagina você ter que se posicionar e defender um discurso aqui, na frente de um monte de família que não aceita, que acha que você está sendo esquerdopata, doutrinador e anticristão. Você imagina você ter que se posicionar. Olha aqui, olha, a minha prática é essa porque eu defendo isso, sabe? Você imagina. Olha, eu tô levando um livro para a sala de aula, História de Princesas, de Kyo San. E aí as princesas, elas remetem ali
a algumas características dos orixás, né? E aí a princesa d'água, a princesa de água. E aí as mães vão falar assim, nossa, eu não quero que minha filha aprenda sobre isso, porque vai interferir na religião. A gente tem que entender o seguinte, uma coisa é a educação religiosa familiar, outra coisa é o ensino escolar. A educação religiosa familiar é responsabilidade da família. Os valores trabalhados ali e o ensino, ele não deve ser neutro, porque a gente já viu que ensinar é posicionamento político. Ah, porque eu sou neutra nas minhas colocações. Não, você não é. Você pode ter certeza, você não é neutro nas suas colocações, tá? Você é uma pessoa que toma um posicionamento. Eu me silenciei. Você se silenciou, já é um posicionamento político. Você optou por esse lado ou por esse lado, já é um posicionamento político. O ensino dentro da escola, ele precisa ser plural. É isso que você tem que entender. O ensino precisa ser plural, tá? Cuidado com essa história de neutralidade dentro do espaço da sala de aula. E cuidado com essa história que aqui na minha escola eu não preciso trabalhar sobre isso, porque aqui não tem problema de racismo, porque aqui todo mundo é igual. Muito cuidado, porque você está romantizando. Enfiei o dedo na ferida, ainda fiz assim, dei um beliscão. Porque é muito mais fácil você optar por este posicionamento, essa postura, do que você optar por, olha, esta é a minha posição do meu discurso. Porque quando se fala de cultura africana e afro-brasileira, nós esbarramos aí numa história de racismo, numa história de intolerância que tenta sempre marginalizar essa cultura, tenta sempre desprestigiar, sabe, os elementos culturais, né? Não é à toa que o acarajé virou bolinho de Jesus. Não é à toa que a capoeira é a capoeira de Jesus. Então a gente precisa entender que por que se faz esse tipo de ajuste no discurso? Por que se troca? Por que se substitui? Por que a gente não pode deixar aquele elemento tal como... Ah, porque, Lavigne, existe transformação cultural. Então as coisas vão mudando na sociedade dependendo do contexto. Ou isso é uma maneira de silenciar e apagar? Então quando você tem um posicionamento, quando você tem uma postura, você defende aquilo... No que realmente, qual é a sua intencionalidade? No que realmente é a sua intenção? Se você fala assim, olha, eu vou ensinar sobre esse assunto da cultura africana e afro-brasileira, porque a minha intenção é promover uma crítica da falta e do silêncio e da marginalização que essa cultura vem sofrendo na nossa sociedade brasileira. Olha o seu posicionamento político. Tá? Agora, quando você fala assim, não, porque eu tenho minha postura é neutra, eu prefiro não entrar nesses assuntos tabus, porque, assim, atrapalha muito a dinâmica da aula e eu perco o controle dos alunos. Ó, seu discurso tá afinadíssimo com a proposta neoliberal. Formar para trabalhar, formar sem consciência de como é essa sociedade. Tem gente que colocou mais coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Gente, pera lá. Mila colocou assim, eles querem ser vistos como são, sem estereótipos e preconceitos. Exato. Psicopedagogia colocou assim, pro da trabalho, muitos não estão preparados também. Sinto essa necessidade dos professores não saberem falar sobre, tem que estudar muito, gente. Imagina isso dentro das escolas cristãs. Você imagina, né? Você chegar e falar assim, gente, olha só, hoje eu trouxe para vocês aqui o atabaque. Vocês sabem o que é o atabaque? Na cultura africana, na cultura afro-brasileira, o atabaque serve para... Teve uma ONG de música ali na Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa. Ah, quem é fora do Rio de Janeiro, quando se tiver oportunidade de vir fazer um turismo aqui no Rio, aí vai conhecer o bondinho de Santa Teresa, aquela coisa toda. Naquele bairro tem o bondinho de Santa Teresa, acho que ainda tem, tá? Ali, fica ali mesmo situada no bairro.
uma ONG chamada Toca a Música, o Bonde da Gente. Toca a Música, o Bonde da Gente. E aí ensinava flauta, violão, tabaco. Quando chegou no tambor, um monte de pai e mãe tirou os filhos do curso. Aí os professores, o que está acontecendo que essas crianças não vêm mais? Aí fizeram uma enquete ali para saber, cadê seu colega que não vem mais? Você quer? Não, porque ele é da igreja e ele não pode aprender sobre o tambor, não. Ué, mas qual o problema e tal? Não, o samba não é bem visto na religião. Olha aí, cultura. Cultura afro-brasileira, samba, cultura afro-brasileira. Tá vendo os elementos, os instrumentos, os elementos, os ritmos, né? São demonizados e não pode porque a religião não permite. Então, a gente tá assim, ó, fechando, restringindo a possibilidade de conhecimento plural dessas crianças, né, que estão vivendo apenas dentro de uma redoma ali da sua própria cultura. E como é que isso vai facilitar a convivência da tolerância? Veja isso como um ponto maior, cara. Eu tenho que ensinar todo mundo a conviver aqui, todo mundo tem que saber conviver um com o outro, né, para gerar uma sociedade mais tolerante. Sabe por que eu falo tolerante? Tem gente que vai dizer assim, eu prefiro falar respeito. Aí eu vou dizer, eu gosto muito da questão do respeito. Me respeita aí, tá? Eu gosto muito disso. Mas, pensa que o respeito é algo subjetivo, é seu, tá lá dentro de você. Você respeita sim ou não, tá? Então, quando você fala assim, tem que me respeitar, tem mesmo. Tem que te respeitar sim, mas se não quiser não vai te respeitar, porque é uma coisa própria da pessoa, é subjetivo. Mas, se você cria uma lei, e essa lei é posta em sociedade, onde você tem que conviver com aquele que é diferente, gostando ou não, você cria uma convivência de tolerância. A tolerância, ela faz parte do aspecto social, institucional e social. E o respeito é muito próprio da subjetividade, entenderam? Então, quando você fala assim, tem que me respeitar, e você tem toda a razão, mas isso é muito romântico quando você fala assim, porque as pessoas precisam se respeitar, isso é muito romântico, sabe? Porque vai acontecer ou não, mas quando tem uma lei, fala assim, olha, todos têm que ser tratados sem co-credo, sem levar em consideração co-credo, pá. Aí você, opa, se eu desrespeitar, eu tô desrespeitando a lei, então eu tenho que aprender a conviver, eu tenho que ser tolerante. Entenderam? Como professora de biologia, eu fui falar sobre evolução humana em uma escola batista e quase fui queimada na fogueira. Aí, tá vendo? Essa é a opção que já fizeram até, né? Que é os hereges, né? Já fizeram isso com muitas pessoas, assim, tipo, é bom que vocês tragam esses exemplos, que eu vou lembrando dos meus exemplos também. Eu tava dando aula para uma turma de 7º ano, e eu levei, no livro, eu até conto isso na minha dissertação, no livro aparecia umas imagens, né, de várias cidades, lindíssimas, assim, fotografia maravilhosa, só lugar que eu falei assim, gente, eu quero estar ali, que não sei o que. Eu levei no livro e eu falei assim, gente, eu não disse qual era o assunto que eu ia abordar, não falei nada. Aí eu falei assim, dá uma olhada nessas imagens aí na página tal do livro. Era a turma de 7º ano. Isso foi em 2016, 2017, foi por aí. Tá bem pertinho da gente aqui, né? E aí eu falei assim, olha, agora vocês vão ter que adivinhar qual o continente dessas cidades aí, tá? Bora lá, tempo! Europa! Europa! Aí falaram assim, Estados Unidos. Eu falei assim, gente, é continente, não é país. Ah, tá América do Norte. Né, não sei o que, Japão. Não, gente, não é Japão, então é Ásia. Qual o continente, gente? Continente! Nenhum aluno. Eu acho que eu trabalhei essa estratégia uns 4 a 5 anos. Nenhum aluno citou África. Aí eu falo assim, agora vocês vão ver se acertaram. Essa é a primeira cidade. África.
Eram 6 imagens, todas do continente africano. As crianças ficaram assim, hã? Do continente africano? Como assim? Ah, eu pensei que era só a floresta, aí vem todos os estereótipos possíveis. Olha como a cultura africana, a imagem, cultura é construção humana. Passou pela mão do homem, virou cultural. Hã? Então, veja como a cultura africana era percebida. Então, os africanos não têm aquelas cidades, eles não têm a possibilidade de construir cidades belíssimas. Por quê? Porque lá só tem floresta, porque lá só tem miséria, porque lá só tem AIDS, porque lá só tem... Você tá vendo como é que se constrói um estereótipo? É a tal da história única da Chimamanda. Você vomita, história única, história única, história única, história única, e aí aquilo cria uma memória social, sabe? Fica aqui aquela memória, e aí a criança continua repetindo aquilo, vendo imagem em livro, aí vê a imagem do filme, aí vê a imagem do jornal, aí escuta alguém falar um negócio aqui, aí escuta alguém falar outro negócio ali, e pronto, cristalizou. Cristalizou essa história. Cristalizou e ela virou única. E olha o problema agora para você desfazer isso, sabe? Você desfazer isso na cabeça, na memória daquela geração e gerações, porque agora que você está dando aula para as famílias, as mães vão falar assim, ué, não acredito, é a África? O continente não acredito, né não? Vai conferir no Google para ver se o professor não está falando mentira. E aí? Você vai ter que fazer esse trabalho, tá vendo? Você vai ter que propor um outro discurso, um outro olhar. E essa é a sua intenção, de fato. A sua intenção é mexer com esse imaginário criado, hegemônico, que desvaloriza. Então você tem que trazer evidências de valor, evidências positivas sobre essa história, evidências positivas sobre esses sujeitos e sujeitas aí dessa história africana. Senão você vai continuar. E aí respinga nos afrodescendentes. Melhor dizendo, no Brasil, afro-brasileiros, né? Que até a Xuxa já quis ser afrodescendente, mas eu sou afro-brasileira. Então, respinga na gente aqui. Se lá é sem história, se lá é sem desenvolvimento, essa é a imagética que se tem. Então, quem é a Lavigne? Quem é o descendente? Respinga, né? A gente tá aí construindo uma história em diáspora, então realmente, essa tem que ser a sua intenção. Então, o seu discurso tem que superar os estereótipos. O seu discurso precisa ter essa sinceridade de intenção, tá? E aí você acaba interferindo na forma como você vai tratar essa cultura. Porque esta cultura africana está sendo tratada como? Até então. Onde você encontra essa cultura? Não é só no texto científico não, tá? Tem um monte de lugar agora que essas crianças estão aprendendo. Então essas crianças vão aprender através do seu discurso, essas crianças vão aprender através do texto do livro, essas crianças vão aprender no jogo de videogame. Professora, eu estudei pré-história jogando aquele joguinho, Aí tu vai ter que... eu não vou... Eu pergunto pra minha filha, que jogo é esse? Deixa eu ver aqui. A gente tem tempo de jogar, pelo amor de Deus. Então tem texto científico, tem acadêmico, né? Tem o seu discurso em sala de aula, que é o saber escolar, que você promove trazendo discurso científico com essa realidade mais próxima do aluno e do próprio conhecimento do aluno, para que a gente possa construir ali esse saber escolar. E tem que ser de maneira crítica, reflexiva, sincera, dentro dessa proposta política de acelerar essa justiça social. Filme, novela, tá? Texto publicitário, Instagram, post. Então você tem um monte de lugar aí que você vai receber informações e aquilo vai beneficiar ou não que tipo de conhecimento para aquele aluno, para aquela aluna. Então você, enquanto professor antirracista,
consciente da sua postura de tentar transgredir essa educação, olha a tua responsabilidade. Ah, Lavínia, a responsabilidade é sempre do professor. Cara, eu vejo isso agora como um direito, porque estão tentando até tirar essa nossa autoridade de cátedra, né? Quando mandam fotografar a gente, filmar o que a gente está falando, denunciam a gente porque a gente faz boneca da Baiomi. Olha aí. Então eu tô vendo isso aí com direito ainda, hein? E eu tô... Ainda bem que tem a lei que tá me resguardando aqui, ó. E eu vou com tudo aqui, tá? Cara, vocês estão escrevendo um monte de coisa aqui. Falta conhecimento para professor, desconstruir é um grande desafio. É isso, gente. Tem muita coisa. Eu vou continuar aqui, porque também tá acelerando minha hora aqui, tá? Eu já vi que esse aulão aqui, ele vai ter parte 1, parte 2, tá? Porque eu tô no segundo slide. E eu fiz 23. Ah, se você quiser acessar esses slides, vai lá na rede de professores antirracistas. Tem a parte de arquivos que você pode acessar. E as nossas lives, elas sobem lá na rede, tá? Então ela fica aqui no IGTV, mas você também pode acessar lá na rede. Porque depois de um tempo aqui a gente acaba apagando, tá? No Instagram. Aí a gente só coloca e projeta lá na rede de professores antirracistas. Hoje, depois dessa live aqui, desse aulão, eu vou lá pro Facebook para arrematar com dúvida. Tudo que você tá falando isso aqui, se você quiser falar e me ver, eu te ver, a gente tentar se abraçar online, os abraços online, você vai lá pro Facebook que eu vou abrir uma sala de aula lá pra gente fofocar mais sobre esse assunto, tá? Ou seja... você tem aí os discursos que vão sendo apresentados. Seja esse discurso afinado a uma hegemonia dominante, seja esse discurso reacionário aí, de reação contra essa hegemonia. Então, diferentes discursos são produzidos e eles estão também produzindo sentidos históricos sobre a cultura afro-brasileira. Então, cuidado, qual é o sentido que você projeta no seu discurso. E quando a gente fala discurso, parece que é só fala, né? O discurso ele é uma comunicação dita e não dita. Então, muitas vezes você tá falando aqui, ó, mas seu olhar tá assim, ó. Então, você também fala com o olhar, você também fala no silêncio, você também fala quando você cruza o braço aqui... Então, assim, isso passa também uma mensagem, tá? Então, como que você está passando o sentido histórico e criando memória, então, sobre a cultura afro-brasileira, né? E esses diferentes sentidos históricos, eles vão possibilitar diferentes usos e práticas. Como você fala e como você passa essa mensagem sobre a cultura africana, afro-brasileira dentro do espaço da sala de aula para os seus alunos brancos e negros. Isso não deve ser falado só para o aluno negro. Ah, a cultura é afro-brasileira. Não, é para todos. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade de apresentar o quê? Nós queremos apresentar uma educação mais diversa, inclusiva. Se a gente quer fazer isso, a gente tem que perceber que existe uma tentativa de rejeição aí, de silenciamento, de marginalização. Não é tentativa, é marginalizada mesmo. E a gente precisa, então, compreendendo isso, se posicionar. Então, qual o uso disso? Como é que você usa isso em sala de aula? Para mostrar o quê? E como é que tu tá fazendo a prática disso em sala de aula? Sabe? Isso é só para constar? E aí você faz um mural bonito, cheio de foto. Ah, aqui eu trabalhei cultura. Ou você levou a discussão, você levou a reflexão de que, olha, sabia que a gente quase não fala, sabe por quê? A gente quase não fala disso porque tem preconceito na sociedade. Porque se eu falo disso, vão achar que eu tô fazendo aquilo. Fale o que está acontecendo. Fale. Faça com que essas pessoas entendam que o que está acontecendo é uma imposição de uma determinada cultura hegemônica com os seus valores. Aí eu acho muito interessante quando os professores de religião... Aí você vê, né? Professor de religião, né? Aí os professores de religião falam assim, não, eu não trabalho religião não, eu trabalho valores. Que valores?
Dentro de que cultura? Entenderam? Então, assim, e eles ficam assim, ó, de fato, tá? Deixa eu só atender o interfone aqui. Olha só, não vai embora não, peraí. Sabe quando chega aquele inspetor e pede pra fazer, você no meio da sua explicação, você tá ali no auge, as crianças estão ali com você no meio da... Aí... É porque lá na direção estão convocando. Aí você, caraca, meu, sabe? Ou então aquele aluno que você pensa que ele vai dar aquela arrematada na pergunta. Posso beber água? Mas eles estão aprendendo, tá, gente? Eles estão aprendendo, tá? Não se preocupa não, porque eles estão aprendendo. Então, assim, você tem que entender qual o uso que você está fazendo dessa cultura e qual é a prática, né? Onde que você quer chegar, tá? Então, a Lei 10.639 e a 11.645, elas trazem aí essa obrigatoriedade do ensino de história e cultura. Mas, apesar dessa obrigação, tá? Você não vê uma prática disso acontecer em sala de aula. A prática de você estar ensinando essa cultura. E aí, quando está acontecendo essa cultura, você precisa problematizar. Por quê? Você tem que pensar o seguinte: será que essa cultura, ela está... Aqui tá aqui, ó. Será que essa cultura, ela está de fato chegando nesse formato que a lei deseja de integrar, de diversificar? Será que você ainda está explicando de maneira hierárquica? Será que você está omitindo algumas questões porque são problemas para as famílias, porque são assuntos tabus e você não quer ter problema? Principalmente, igual a Milena colocou aqui, se forem escolas evangélicas. Então, assim, sabe? Veja que muitas vezes você rejeita, né? Porque você é um indivíduo e você tem lá as suas demandas também. Você tem os seus interesses também. Você tem ali a sua jogada política também. Você tem suas necessidades. Então, provavelmente, se for o seu único emprego numa escola particular evangélica, você vai se policiar ao falar de determinadas coisas, sim, porque você não quer perder seu emprego. Ou se for seu interesse mesmo, você vai falando, você quer pegar seu fundo de garantia. E é isso, porque realmente, por isso que eu falo, saber lidar com essas questões e muitas das vezes lançar reflexões. Não tente impor. O aluno vai vir com questionamentos, você vai jogar outra pergunta, mas isso é bom mesmo para a sociedade? Será que essas pessoas que não estão inseridas, elas gostam disso? Poxa, você não fala nunca delas. E aí você vai trabalhando uma reflexão de empatia também, né? Isso é muito importante, né? Então você precisa ter essa consciência também. E até nisso são suas escolhas. Existe uma lei que diz, faça isso, as diretrizes. Você toma as decisões nas escolhas. Entendeu? Por isso que não adianta você fazer uma pesquisa sobre como a lei está sendo aplicada na sociedade, nas escolas. A lei está trazendo tudo bonitinho. O seu diário impecável. O seu diário não é igual ao meu não, tá? O seu diário impecável. O meu, de vez em quando, dá uma rateada ali. E aí, vão falar assim, olha só, a lei está sendo aplicada. O diário ali, ó, batendo certinho com o conteúdo. Aí você vai fazer um estudo de memória, aí você vai falar assim, como é que esse ano foi estudada a questão da África na sua sala de aula, seu professor de história, geografia, matemática? Ah, tia não falou nada não. Não falou nada? Aí você vai comparando com o diário. Então, gente, você faz as escolhas. Por isso que precisa existir, de fato, consciência do racismo na sociedade.
e uma postura antirracista em sociedade, é um embate disso. É um embate disso. Eu estava vendo um trabalho em uma escola e a pessoa mesmo disse que, por se tratar de uma escola religiosa, eu não me encaixava. Ai, gente, então eu tô ferrada aqui. E tá crescendo esse movimento, hein? Não é só na política, não, hein? Não é só a bancada evangélica na política, não. E vou dizer pra vocês, não é escola particular só, não, hein? Existe um movimento, né, de interesse de política evangélica, de atuar em escola pública, tá? Principalmente o movimento neopentecostal. As escolas protestantes, tradicionais, históricas, elas têm suas escolas lá, a escola, né, da luterana, tem a escola adventista, sei lá, elas têm suas escolas particulares. Agora, escolas dessa denominação aí neopentecostal é o espaço público, tanto de bancada evangélica, que o espaço da política, quanto da escola pública, né? Então você vê aí que quando você vai falar de algo, aí você, matriculado numa escola pública, você se sente mais seguro, né? Que você passou num concurso, você se sente mais seguro para trabalhar determinados assuntos ali, sem ter, e mesmo assim ser denunciado, né? Vai lá para a Secretaria de Educação para justificar a sua aula, né? Então, é um movimento que está sendo feito, tá? De levar um determinado discurso hegemônico mais conservador de uma determinada cultura para dentro da escola pública. Também está acontecendo muito isso, tá? Principalmente escola de comunidade. E aí você também expulsando um monte de gente das religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras das comunidades. Então é um outro entrave para você tomar cuidado aí, tá? Então, assim, vou finalizando por aqui, só com esse slide que tá aqui, que foi o quinto slide que eu cheguei, e eu vou lá para a sala de aula do Facebook, tá? Quem ainda não é da nossa rede, bora lá. E eu tenho um recadinho no final aqui também para falar para vocês, tá? Então, assim, não é ingenuidade quando você tem interesse em falar isso, ou você escolhe falar sobre aquilo. Tem sempre uma jogada política. Então, ensinar sobre esses conteúdos, conduzir uma aula com esses conteúdos da lei, é um posicionamento político, né? Por demonstrar incômodo, por lutar por justiça social, né? A gente quer combater o racismo, a gente quer projetar uma imagem positiva dessa cultura negra e africana. Então a gente vai denunciar, a gente vai trazer uma nova perspectiva e a gente vai se vigiar, porque como a gente está dentro dessa condição de cultura hegemônica, pode ser que às vezes a gente, escapuliu, falei, gente, na próxima aula, gente, ó, ontem eu falei uma coisa que, olha, eu tô refletindo aqui, e por que não? Né? Nós somos seres humanos e estamos aprendendo, e mostrar isso para os alunos é uma coisa tão bonita, porque mostra a sua humanidade. Você não é um objeto como o computador com um processador que vai ter todas as respostas assim, né? E nem isso aqui tem também. Você vai procurar alguma coisa que não tem também, dependendo do logaritmo, né, que eles falam. Então, assim, você precisa entrar na sala de aula, né, com uma carga de emoção, sim, com muita malandragem, sim, perspicácia. Planeje-se. Eu vou trabalhar esses pontos sobre a cultura africana. E se alguém me questionar, você já se antecipa um pouco para falar, né? Então, quando me deram aquela carta sobre o que eu falei, não era possível, porque na Bíblia dizia isso e isso, eu disse, olha, existem várias culturas,
várias formas de se entender o sagrado. E aqui na sala de aula você abre espaço para a sua cultura ser apresentada, eu tenho que abrir espaço para a cultura de vários outros alunos. Então eu optei por um discurso acadêmico que interpreta a cultura desta forma, pá, 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 pá. E aí arrematei, assinei e mandei a cartinha lá para o responsável. E fiquei só aguardando. Ele resolveu tirar o filho da escola. Poderia ter sido eu, né, demitida, né? E aí? Algumas vezes a gente vai sentir ali o cerco se fechando, mas muitas vezes a gente vai, na integridade, na dignidade, a gente vai se manter ali firme, porque a gente está fazendo o que a gente quer. A nossa intenção enquanto professores antirracistas é trazer, né, à tona esses problemas sociais que a gente não aguenta mais. E você ter uma escola só para concurso e só para atender o mercado trabalhador é o que a lógica neoliberal espera da gente. Então, galera, semana que vem eu entro aqui no aulão falando sobre o restinho dessa aula. Então vai ter parte 2. Gente, olha só, agora em março, no início de março, do dia 1º ao dia 5 de março, nós vamos ter o primeiro encontro nacional da rede de professores antirracistas. Você já tá sabendo disso? Conta aqui pra mim, você já tá sabendo disso? Diz aqui pra mim. Eu já tenho vários convidados e a gente tem a proposta de falar sobre conceitos relacionados à educação antirracista, conceitos relacionados às relações étnico-raciais. Então vai ser uma semana sem sair de cima, uma semana sempre naquele mesmo horário e todo mundo ali junto e tal, fazendo aquele movimento para a gente instrumentalizar nossos argumentos, nossa fala, para a gente refletir os conceitos com pessoas que pesquisam sobre esse assunto. Então eu já tenho, vou falar só alguns nomes aqui: professor Dr. Babalau Ivani dos Santos, professora Mariana Gino, o professor Dr. Babalau Ivani dos Santos, ele é da UFRJ, a professora Mariana Gino é da Cândido Mendes, a professora Ana Lúcia é da Universidade Estadual de Maringá, o professor Gustavo Gomes é da Universidade Federal de Alagoas. Eu tenho o que mais? Eu tenho Heloíse Costa, que faz parte do documentário A Pedra. Eu tenho a Aline Oliveira. Eu tenho Roberta Calixto. E muitas pessoas estudaram comigo no PPRE. Não sei se o Wallace ainda tá por aí. Tem uma galera do PPRE aqui comigo. Tá, assim, acreditando nesse movimento de educação antirracista, acreditando nessa proposta, né, de formação continuada que é o nosso grupo, sabe? E de forma leve, comunicativa, na conversa, roda de conversa, vai ter o espaço da apresentação dos pesquisadores, escritores, intelectuais negros, sua maioria, e vai ter o espaço ali das dúvidas, do compartilhar de experiências. Então, assim, sejam bem-vindos, chama geral, vamos movimentar essa rede para a gente fazer cada vez mais a educação ter esse espaço de discussão. E depois dessa uma semana de imersão, vamos dizer assim, do nosso primeiro encontro nacional da rede de professores antirracistas, eu estarei linda e maravilhosa, né, na nossa imersão da campanha Vejo Você, porque nós, enquanto professores antirracistas, precisamos entender essa diferença de olhar para a criança negra, que historicamente vem aí tendo sua história e cultura silenciada, apagada. Então a gente precisa ter um posicionamento prático de como enxergar e como lidar com determinadas questões que aquela criança vai atravessar no espaço da sociedade, e a escola é reflexo dessa sociedade. Então, depois de uma semana, você tem 2 dias comigo. Ó, só mandando ver, tá bom? Então, ó, corre agora lá pro Facebook que eu tô indo pra lá, tá? Tira um print aí se você puder, colabora, marca, diz o que você achou dessa aula, o que você espera ouvir mais de mim.
sabe? Que aí a gente vai, ó, trocando aqui, ó, e vamos crescendo com essa rede. Tá bom, galera? Ó, muito obrigada quem acompanhou até aqui, quem tá fazendo aí esse movimento de fato, de reflexão na escola. Você tem aquele professor, aquela professora que precisa ouvir isso, marca depois lá no IGTV, fala assim, ó, fulano, escuta isso aqui. É pra você. Tá, gente, ó. Brigadão, tá, pessoal? Ó, tô indo. Eu não sei, se você não falou comigo aqui, manda o direct, que às vezes eu não vejo o que você tá escrevendo aqui. Vai passando muito rápido, às vezes eu não vejo. Manda depois direct, que aí eu faço um áudio. Ou tem gente que manda direct pra mim, depois eu faço um videozinho lá rapidinho no feed. Tá? Tô fechando. Fui lá pra rede de professores antirracistas, lá no Facebook, ó. Sala de aula aberta já já.